Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Larice de Paula, de Brasília. Banco tem recurso rejeitado porque custas processuais foram pagas por outra empresa. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Carol Piva traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Empresa em Juiz de Fora é condenada por não fornecer condições de trabalho adequadas à trabalhadora com deficiência auditiva. Nesta edição também temos reportagem especial. A Emenda Constitucional 45 trouxe mecanismos que deram maior eficiência e celeridade à justiça. Hoje vamos contar o que mudou nos últimos 20 anos e os desafios para a garantia de relações justas entre empregados e empregadores. Se liga, o programa já está no ar. As custas processuais devem ser pagas pela parte que figura na ação, ou seja, o pagamento não pode ser realizado por quem não faz parte do processo. Um caso relacionado ao tema foi julgado pela terceira turma do TST. A repórter Larice de Paula traz mais informações. A ação envolve uma bancária do Santander de Iandeara, em São Paulo. Ela buscava receber a participação nos lucros, resultados e gratificação semestral, além do pagamento de honorários sucumbenciais. O pedido foi negado pelo juízo de primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas reformou a sentença. O TRT condenou a instituição financeira a pagar R$30 mil à profissional. O valor das custas processuais foi fixado em R$600. O não pagamento acarreta deserção, que é uma pena aplicada à parte por ter deixado de recolher as custas devidas no prazo legal. Em caso de equívoco no recolhimento, o juízo deve dar um prazo de 5 dias para regularização. Se isso não for feito, o recurso é considerado deserto, ou seja, não tem eficácia. Ao recorrer da decisão, o Santander apresentou o comprovante de recolhimento das custas processuais feito por outra empresa, que não faz parte do processo. Nesse caso, não é possível a regularização. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma foi o ministro Maurício Godinho Delgado. Ele explicou que se a pessoa que faz o recolhimento é o advogado ou o escritório de advocacia da parte, ou alguém por eles, mas com referência ao cliente e aos dados do referido processo, não há nenhuma irregularidade. Contudo, não foi o que ocorreu. Por unanimidade, o comprovante de pagamento apresentado pelo Santander foi considerado inválido. Dessa forma, o recurso foi rejeitado por deserção, devido ao não pagamento das custas no prazo legal. Giro pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, em Minas Gerais, analisou um caso que envolve a contratação de pessoas com deficiência e a adaptação do local de trabalho. A repórter Carol Piva, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, conta os detalhes pra gente. A empresa de serviços hemoterápicos foi condenada a pagar indenização por danos morais, por não promover a inserção efetiva de uma trabalhadora com deficiência auditiva. A empregadora negou os fatos, mas o juiz convocado da 5ª turma do TRT-MG, Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque, reconheceu o descaso empresarial. Na visão do relator, a profissional foi exposta ao barulho no ambiente de trabalho, sem que fosse observada a condição de perda auditiva. Segundo o julgador, não é pelo fato de a trabalhadora portar aparelho auditivo que a deficiência possa ser ignorada. Os julgadores da 5ª turma do TRT-MG mantiveram por unanimidade o entendimento adotado pelo juízo da 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, reduzindo apenas o valor da indenização para R$5 mil. Reportagem especial. Há 20 anos entrava em vigor no Brasil aquela que é considerada a maior reforma do judiciário desde a Constituição de 1988, a Emenda Constitucional 45.
A Justiça do Trabalho teve a competência ampliada, deixando de julgar apenas ações ligadas às relações de emprego para analisar situações envolvendo o trabalho como um todo. A reforma também trouxe outras importantes mudanças para o Judiciário Trabalhista. Saiba mais na reportagem de Rossini Gomes. O texto da Constituição Brasileira, promulgada em 1988, pode ser atualizado diversas vezes. A norma jurídica que garante essa alteração é a Emenda Constitucional. Ela tem origem a partir da proposta de emenda à Constituição, que pode ser apresentada pelo Presidente da República, por 1/3 dos deputados federais ou senadores, ou por mais da metade das assembleias legislativas do país. E a Emenda Constitucional 45, que completou 20 anos no fim do ano passado, representou um marco significativo na reforma do Poder Judiciário. Ela modificou dispositivos de 25 artigos da Constituição e acrescentou outros 4, mudanças que impactaram a Justiça do Trabalho. Um dos artigos que a Emenda 45 acrescentou à Constituição foi o 111A. Ele aumentou o número de ministros que hoje compõem o Tribunal Superior do Trabalho. Passou de 17 para 27. Além disso, com a alteração do artigo 114, o alcance e a competência da Justiça do Trabalho foram ampliados, passando a abranger todos os vínculos trabalhistas, inclusive os acidentes laborais. O vice-presidente do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, destaca que, além das relações seletistas, foram incorporadas outras modalidades de relações de trabalho, como as que envolvem estagiários, terceirizados e autônomos, ou as que tratam de contratos temporários e acordos extrajudiciais. Foi uma das emendas constitucionais de melhor qualidade em todos esses quase 40 anos de existência da Constituição, ampliando a competência da Justiça do Trabalho para conhecer, julgar e conciliar, se for o caso, lides, processos, litígios envolvendo relações de trabalho, ou seja, além da relação de emprego. Com a alteração, a Justiça do Trabalho passou a ter ainda mais participação na vida de empregadas e empregados brasileiros. Foi assegurado um acesso maior aos direitos e às garantias fundamentais, como detalha o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Antônio Escrivão Filho. A Emenda 45 ela amplia o escopo de atuação, ela diz: a Justiça do Trabalho importa para a sociedade, eu preciso que ela seja competente para participar da solução do maior número de conflitos possível. Então a relação de emprego ela é associada a 5 elementos fáticos jurídicos, principalmente uma subordinação, seja ela pessoal ou algorítmica, e a relação de trabalho compreende outros elementos mais expansivos, mais ampliados da contratação laboral no Brasil. Foi a Emenda 45 que previu a criação do Conselho Nacional de Justiça e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. O CNJ é responsável pelo controle administrativo financeiro do Poder Judiciário e pelo cumprimento dos deveres funcionais de juízas e juízes. A ENAMAT promove o aperfeiçoamento dos integrantes da Magistratura do Trabalho e foi emancipada ao texto constitucional, como destaca o vice-presidente do TST, ministro Maurício Godinho Delgado. Já existiam escolas judiciais, já existiam escolas em diversos tribunais regionais. Ela teve a sabedoria, mais uma vez, de pegar essa boa experiência e institucionalizá-la dentro da Constituição. A criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, também foi prevista pela Emenda 45. O secretário-geral do CSJT, juiz auxiliar Braulio Gabriel Guzmão, explica que o Conselho faz a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Tudo isso recebe um olhar do CSJT para que haja uma padronização da atuação da Justiça do Trabalho no Brasil. São 24 TRTs e o Conselho tem esse papel. Então, quando alguém vai a um prédio público da Justiça do Trabalho e ele é bem atendido, as pessoas têm equipamentos, têm condições de trabalho, isso se deve muito ao papel do CSJT de fazer com que essas coisas aconteçam.
O juiz Braulio Gabriel Guzmão lembra que uma lei de março do ano passado ampliou a competência do CSJT, que antes era regulado por um regimento do TST. Ela trouxe 3 aspectos bem interessantes. A questão de o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho agora ser um cargo do Conselho. O segundo aspecto foi a novidade de ter um juiz de primeiro grau também conselheiro. E tem um outro aspecto importante que a lei criou, que é o Centro de Pesquisa Judiciária, responsável, como o nome diz, a trabalhar na pesquisa, seja pesquisa qualitativa ou quantitativa, dos nossos números, da nossa realidade, para propor políticas públicas. Ao longo dessas 2 décadas, a Emenda 45 também passou por questionamentos. Um dos artigos previa que a Justiça do Trabalho era competente para julgar processos entre o poder público e servidores. Mas o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade e retirou essa atribuição. A decisão da Corte Máxima do Poder Judiciário reafirmou a separação entre as relações estatutárias e trabalhistas, como explica o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Antônio Escrivão Filho. Essa liminar é de 2005 e só foi confirmada em 2020. Foram 15 anos, então, de uma decisão liminar afastando os servidores públicos da Justiça do Trabalho. Mas ela veio a ser confirmada, então não trouxe maiores transtornos. E as novas dinâmicas sociais trazidas com o avanço das ferramentas de trabalho? As novas relações laborais fazem surgir questões inéditas. O professor Antônio Escrivão Filho ressalta que uma das mais evidentes atualmente está ligada à tecnologia, com trabalhadores vinculados a plataformas digitais, o que exige da Justiça do Trabalho interpretações adequadas à realidade social e econômica do país. A nova forma do trabalho digital, ela traz novidades no que diz respeito à subordinação, por exemplo, algorítmica, mas mantém o componente da subordinação. Então tem algo que resiste, tem algo que subsiste na mudança. Emenda Constitucional 45. Para o vice-presidente do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, uma mudança de 2 décadas atrás que segue direcionando a atuação da Justiça Trabalhista brasileira. Eu não tenho dúvida, foi seguramente, na minha opinião, a emenda constitucional de maior sucesso que tivemos. A edição de hoje termina aqui. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Obrigado pela companhia. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.